Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Motivo de alegria de poder estar compartilhando mais uma palavra. E hoje o tema da nossa palavra é a loucura da graça e do amor de Deus. Então, é algo que a gente precisa meditarmos e termos como revelação, né, o amor de Deus. Então, irmãos, já quero iniciar dizendo que o amor de Deus, né, ele é algo que não dá para ser explicado de maneira plena. Por quê? Porque foge do nosso conhecimento humano. Ou seja, talvez no decorrer da ministração é muito provável que você fique até chocado, né? E até possa pensar, não é possível. É tudo isso? Não é possível. Você vai achar loucura, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que o cristianismo, nós vivemos o cristianismo, na verdade, devemos viver o cristianismo. O cristianismo é diferente de religião. Embora muitas vezes a gente chame o cristianismo de religião, mas de fato o cristianismo não é religião. Ou seja, é diferente de religião. O que é religião? Religião, ele é um sistema de troca. Eu faço algo para que eu possa ser merecedor de receber alguma coisa. É isso que funciona a religião. E o cristianismo não é dessa forma. Ou seja, em algumas religiões, irmãos, acho que você já ouviu falar nisso, né? Em algumas religiões você já viu o Homem-Bomba, né? Tem uma religião lá que o cara manda esses caras para explodir avião, né? Com o intuito, né? Assim, dizem, né? Que se ele matar muita gente, ele vai ser salvo, né? Então, isso é um tipo de religião, né? O cara precisa explodir para ser salvo. Em algumas outras religiões, é preciso fazer penitência, né? Para pagar pecado. Ou seja, mas o cristianismo, eu quero te dizer que o cristianismo é de graça. Ou seja, o cristianismo fala daquilo que alguém fez, ou seja, fez algo por nós. Ou seja, no cristianismo nós recebemos de graça, diferentemente da religião que é por meio da troca. Amém? E aí você pode perguntar, né? Eu quero até poder citar aqui os irmãos que vieram à frente dizimar. A gente ficou muito feliz por ver muitos irmãos tendo revelação e vindo dizimar. A gente não se alegrou pelo o dinheiro que vai entrar na igreja. Não, é claro que a gente se alegra, a gente precisa, a gente é transparente e a gente sempre comunica o que nós fizemos com o dinheiro da igreja. Mas, sabe, quando nós vemos aqui, quando a gente vem aqui à frente, né, dar o nosso dízimo, não é por barganha. E quando a gente vai dar nossa oferta, também não é por barganha. Nós fazemos isso, nós dizimamos pelo reconhecimento de Deus como nosso provedor. As nossas ofertas também é em gratidão a Ele, não é em barganha. Ou seja, nós damos sim, nós entregamos o nosso dízimo, as nossas ofertas, mas em reconhecimento e em gratidão. Amém? E eu quero dizer algo para você, irmãos, que viver, né, o cristianismo, viver uma vida cristã, é primeiro conhecendo como e o quanto Deus nos amou. O resultado de nós conhecermos como e o quanto Deus nos amou, irmãos, o resultado é retribuir amando Ele de volta. Por quê? Porque o nosso coração ele é envolvido com esse amor, é envolvido com essa gratidão a Ele, que a nossa resposta é amando Ele de volta. É como está escrito lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 19. João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É como ele disse. Talvez você possa pensar, nossa, é loucura. Não é possível. Então, eu oro para que você possa ter atenção, você possa realmente colocar o seu coração para ouvir a palavra. Amém, irmãos? Então, talvez você possa até ter essa dúvida assim, mas irmão, nós temos falado sobre o amor de Deus. Talvez, irmão, quer dizer que o evangelho ele vai se resumir somente ao amor de Deus e em eu saber o quanto eu sou amado? Aí eu digo para você, depende, vai depender de como você vê e entende esse amor. Por quê, irmãos? Paulo, agora nós vamos abrir a Bíblia. Irmãos, lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 15 e 19, Paulo ele menciona, né, as suas orações à igreja de Éfeso.
E ele diz que nas suas orações, ele pede para que os santos possam receber sabedoria espiritual, ou espírito de sabedoria, né, em outras versões. E também ora para que haja espírito de revelação, né, para que os santos, nós, né, claro que ele está ali mencionando naquela época os irmãos em Éfeso, não só em Éfeso, mas também aos irmãos no qual Paulo, né, cuidava. Ele orava para que os santos pudessem crescer no conhecimento dele. Ou seja, Paulo, ele ora para que os santos eles recebessem da parte de Deus espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que os santos pudessem crescer no entendimento dele. Amém? Então vamos ler Efésios capítulo 1. Eu quero ler com você o verso 15 ao 19. Diz assim, ó: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vocês, há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então Paulo, ele ora para que os irmãos eles possam receber espírito de sabedoria e de revelação. E lá em Efésios também, agora no capítulo 3, né, Paulo ele também menciona uma outra oração, né, pelos santos novamente. E ele ora para que Deus possa fortalecer, né, o nosso espírito por meio do Espírito Santo, e para que nós, os santos, compreenda o amor de Deus. Amém? Efésios capítulo 3. Então já está aí Efésios, você só pula uma página, creio eu, na sua Bíblia. Efésios capítulo 3, verso 14 ao 19. Efésios capítulo 3, verso 14 ao 19, diz assim, ó: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, como que eu compreendo o amor de Deus? É com o entendimento humano? Sim ou não? Não, Paulo está dizendo, ora para que os irmãos, os santos, possam ter entendimento, ou seja, espírito de revelação. Ou seja, o que é que eu preciso entender? Que eu preciso entender o amor de Deus com o entendimento que vem de Deus, por meio de revelação. Ou seja, o que é que nós precisamos? Nós precisamos, como igreja, pregar a respeito desse amor, falar entre nós. Paulo está dizendo que juntamente todos os santos possam compreender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Deus. Amém? Então nós precisamos pregar, ou seja, falar desse amor no qual Deus tem nos amado. E eu quero te dizer algo, irmão, a respeito do amor e da graça de Deus. Jesus, ele era alguém que... Jesus, ele não menciona, né, a palavra graça. Mas as Escrituras vai dizer que Jesus, ele veio
cheio de graça e de verdade. Ou seja, a graça e a verdade vieram com Jesus. João capítulo 1, verso 17. Ou seja, irmãos, somente Jesus viveu cheio de favor e de verdade. Ou seja, verdade aqui significa o quê? Realidade. Recapitulando, somente Jesus tinha a realidade divina. E ele a expressou aqui nessa terra. Amém? Paulo também, lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo ele diz, irmãos, olha só, Jesus ele veio cheio de graça e de verdade, ou seja, cheio de realidade, a realidade divina. Ou seja, Jesus ele expressa essa realidade nessa terra. E Paulo ele vai dizer que nós fomos revestidos, ou seja, nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza de Deus, a natureza divina. E Paulo ele vai dizer que nós fomos criados, olha só, nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus. Ou seja, nós fomos criados para vivermos essa mesma realidade na qual Jesus expressou na terra. Amém? Essa é a realidade que nós fomos criados. Deus nos criou para que nós viéssemos a vivermos essa mesma realidade, ou seja, vivemos a semelhança de Deus, vivemos essa realidade, ou seja, vivemos uma vida justa e uma vida de santidade. Vamos ver em Efésios capítulo 4, vamos conferir isso, verso 24, verso 24, Efésios 4, 24, ele vai dizer assim, ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado verdadeiramente justiça e santidade. Ou seja, mais uma vez, o homem, Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir do novo homem. Ou seja, nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus. Ele fala que nós fomos criados para vivermos essa mesma semelhança de Deus. Vivemos uma vida justa e em santidade. E lá em seguida, irmãos, no verso 25, até o final do capítulo 4, ele diz assim, ó, nós somos criados para vivermos essa mesma realidade. E aí Paulo ele vai e orienta aos irmãos assim, ó, aquele que mentia, né, Paulo está dizendo, no verso seguinte, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se ira com seu irmão, seja ágil em perdoar. Para quê? Para que não deixe ocasião ao diabo. E ele vai dizer também, ó, aqueles, né, se vocês eram de costume falar entre vocês palavras imorais, deixem de fazer isso. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? É como é o que a gente acabou de ler no verso 24. Ele disse que nós fomos criados à semelhança de Deus. Para que nós viéssemos a expressar essa realidade, ou seja, aquilo que Paulo, nos versos seguintes, ele está orientando para que não seja feito, porque isso não procede da nossa nova natureza. Amém? Ele está dizendo assim, ó, é como se ele dissesse assim, essas coisas, essas práticas não procedem mais da nova natureza. Ou seja, não é essa a realidade de vida na qual Jesus expressou. Amém? Só que Paulo ele vai dizer algo muito impactante, achei muito impactante para mim, muito revelador. Paulo ele vai dizer o seguinte, ó, depois que ele diz isso, né, no verso 24 ele vai dizer que nós fomos criados à semelhança de Deus, para que nós venhamos a vivermos essa realidade, uma vida justa e uma vida de santidade. E aí ele orienta para que não haja mais essa prática no meio dos santos. E aí ele vai dizer assim, ó, no capítulo 5, Paulo vai dizer no capítulo 5 o seguinte, irmãos. Capítulo 5, verso 1 e 2. Ele vai dizer assim, ó. Diz, vocês foram criados à semelhança de Deus. Então, ou seja, nós fomos criados para vivermos a realidade de Deus. Vivemos uma vida justa e uma vida santa. Uma vida em santidade, separado para Ele. Olha só. E aí ele vai dizer assim, ó. Aí ele orienta, diz assim, ó. Sede, pois, imitadores de Deus. Ou seja, se nós recebemos a natureza de Deus... ou seja, nós somos conduzidos, nós somos orientados a sermos imitadores de Deus,
Mas o que é interessante é justamente aquilo que ele vai finalizar o verso 1 e iniciar o verso 2. Ele vai dizer assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como Paulo, como filhos amados. Ou seja, tendo consciência do amor de Deus. Ou seja, Paulo ele tinha orado antes, para que nós, os santos, juntamente pudéssemos compreender qual? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó: vocês foram criados para serem semelhantes a Deus. Vivemos essa realidade de viver uma vida justa e santa. E aí ele vai dizer: então sejam imitadores de Deus, mas como filhos amados. E ele vai dizer no verso 2, diz assim, ó: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém, irmãos? Ou seja, Paulo está dizendo que não é somente compreender o amor, mas é também andar por meio desse amor. Para que nós possamos andar por meio do amor de Deus, é necessário que nós compreendamos esse amor. Mas não é com compreensão humana, não é entendimento humano, irmãos. É justamente por meio de revelação. Ou seja, nós precisamos conhecermos, não somente conhecer, mas também crer. Ou seja, é conhecer e confiar no amor de Deus. É como eu disse no início, à medida que nós conhecemos o quanto e como Deus nos amou, nós iremos responder a Ele amando-o de volta. Ou seja, Senhor, à medida que eu me aprofundo nesse amor, eu compreendo o quanto eu sou amado e aquilo que o Senhor fez. E isso gera em mim, está gerando em mim resposta ao Senhor, em dizer: Senhor, eu quero viver essa vida santa, eu quero viver uma vida justa, eu quero viver essa realidade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que é um padrão elevado. Ou seja, irmãos, Paulo está nos orientando a imitar a Deus, alguém que é perfeito, mas ele ordena a nós imitarmos a Ele, por quê? Porque a sua própria natureza já foi colocada em nós, por meio do Espírito Santo, amém? E ele diz assim: imite a Deus, como filhos amados. Ou seja, nós precisamos conhecer e nós precisamos termos essa consciência do amor de Deus para conosco, amém? Ou seja, mais uma vez, não é só compreender o amor de Deus, irmãos, mas é viver o amor. João, né, o evangelista, não o Batista, mas o evangelista, João, ele escreveu cartas, né, 1ª, 2ª e 3ª João, mas João, ele também escreveu um dos evangelhos. E quando João ele vai falar a respeito dele mesmo, irmãos, quando João ele vai falar a respeito dele mesmo, ele vai dizer assim, ó: o discípulo a qual Jesus amava. Ou seja, o que é que João está dizendo? Em outras palavras, Deus me ama. Ou seja, eu sou amado. O próprio apóstolo, ou seja, João era conhecido como o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Amém? Ou seja, em outras palavras, João estava dizendo: eu sou amado. Ou seja, irmãos, o que nós precisamos entender é que o Evangelho não é somente sobre o amor de Deus e o quanto eu sou amado. Eu preciso mudar a minha mentalidade, dizer assim: o Evangelho, Senhor, é sobre tudo isso. É sobre tudo isso, é sobre o teu amor. Que Paulo vai dizer que excede todo entendimento, que vai além da compreensão humana. E em eu saber o quanto eu sou amado, e saber que o amor de Deus, em eu compreender o amor de Deus, vai me encher da plenitude de Deus. Ou seja, é claro que nós seremos plenamente como Ele, irmãos, quando Ele voltar e nós vivemos na eternidade com Ele. Nós seremos tal qual Ele é, de maneira plena. Ou seja, nós estamos em um processo. A palavra de Deus diz que existe uma boa obra na nossa vida e ainda não foi concluída. Mas a palavra diz que quando for concluída, irmãos, né, não estou dizendo, estou pegando aqui um versículo e eu estou ligando ao outro, não para realmente
trazer uma mentalidade humana para você, usando de referência para uma argumentação minha, mas uma realidade. Que nós seremos tal qual Ele é, de maneira plena. Então, Paulo está dizendo, à medida que nós compreendemos e vivemos esse amor, nós seremos cheios da plenitude de Deus. Amém? Glória a Deus. Ou seja, irmãos, o Senhor, é isso que nós precisamos meditarmos todos os dias, conhecer, compreendermos. Por quê? Porque desde o princípio, o diabo tem distorcido essa realidade. Desde o princípio, e não é diferente conosco. O diabo tem sempre omitido essa verdade, né, de que nós somos filhos amados de Deus, que nós somos os favoritos de Deus. Talvez você possa pensar, não, mas espera aí, eu vivo praticando pecado, eu não consigo vencer o pecado, mas essa é a realidade, nós somos os favoritos de Deus. Amém? Então, irmãos, o Senhor, olha só, lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, Paulo ele vai dizer assim, ó, que o Senhor, ele mostrou o seu amor para conosco quando nós éramos ainda inimigos dele. Você parou para compreender isso com a mente de Deus, com o entendimento de Deus? Olha só, vamos meditarmos aqui junto, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus, ou seja, nós vivíamos o tempo todo, vivíamos uma vida de transgressão, ou seja, desobedecendo a lei o tempo todo. Vivíamos em pecado, na prática do pecado sem arrependimento, sem essa consciência de arrependimento. Ou seja, Paulo ele está dizendo que Deus, ele mostra o seu amor quando nós éramos inimigos dele. Ou seja, o que Deus poderia fazer, irmãos? E Deus não seria injusto. Deus ele poderia ter nos matado. Por quê? Porque nós éramos inimigos. E se Deus tivesse agido dessa maneira, ele não teria sido injusto, não. Ele teria sido justo, sim. Mas o que realmente acontece o que realmente Deus faz é o quê? Em vez de nos matar, irmãos, Deus prova o seu amor. Ou seja, Deus, como João vai dizer, Deus nos amou de tal maneira, irmãos. Ou seja, de tal maneira que em vez de ele ter nos matado e ele não seria injusto, o que Deus realmente faz nos arranca do império das trevas e nos transporta para o seu reino de luz. E quando eu falo arranca, irmãos, não é que Deus faz isso, não faz de uma maneira forçada, ele te pega e te tira a força, não é isso, irmão. Ele te constrange e ele te envolve com o seu amor. Ou seja, no momento que você decide receber a vida de Deus, é porque realmente Deus ele te envolveu primeiramente com o seu amor. Amém? E ele prova isso, irmãos, é isso que nós precisamos termos como revelação. Ele prova quando você nem pensava nele. Ou seja, quando ele prova o seu amor quando você vivia em oposição à vida de santidade e de justiça. Amém? Ele nos transfere, irmãos, ele nos arranca do império das trevas e nos transporta para o seu reino de luz. Amém? Glória a Deus, irmão. Só que o problema é que nós somos criados em um sistema de troca. Ou seja, nós somos criados em um sistema de troca muito ruim, irmãos. Ou seja, desde quando nós éramos crianças, e hoje nós também temos visto as nossas crianças, ouvirem a seguinte declaração. É claro que eu não estou julgando os pais, eu não estou julgando aqui os tios, os avós, não. Talvez eles cresceram também ouvindo isso dos seus pais, e os seus pais dos seus pais. Ou seja, a seguinte declaração: menino, para de fazer isso, porque senão o papai do céu briga. Ou seja, eu cresci ouvindo isso. Tudo que eu fazia de errado, o papai do céu ia brigar comigo. Eu não julgo minha mãe, não julgo meu pai, porque talvez foram coisas que eles ouviram, e os pais deles ouviram também dos seus pais. E outra coisa também, irmãos, que Deus ele sempre está pronto ali para causar um acidente, derrubar avião, de que por conta do pecado Deus manda pandemia para castigar o homem,
de que Deus está sempre irado conosco. Ou seja, irmão, esse sistema de religião ou de crenças erradas, irmãos, nos faz pensar que Deus só ama os bonzinhos. Por quê? Porque nós temos ouvido: o que eu faço de errado, Deus vai me punir. E quando nós temos uma crença errada, nós tendemos a pensar, irmãos, de que Deus ele só ama aqueles que se comportam bem, né? De que Deus não ama aquele que rouba, aquele que bebe, aquele que mata. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. É por isso que o tema da mensagem é a loucura da graça e do amor de Deus. Por quê? Porque a realidade de Deus, ela não bate com a lógica humana. E como Paulo vai dizer que o amor de Deus, ele excede, ele vai além de todo entendimento. Ou seja, mesmo que seja tão grande o amor de Deus, Paulo ainda ora para que nós venhamos a compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Não está bem assim em ordem. Mas, irmãos, vamos abrir a Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 5, verso 20. Olha só, Romanos, capítulo 5, verso 20, diz assim, irmãos: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Ou seja, o que é abundar? Ou seja, você já pegou um saco, aqueles realmente grandes, né, que põe feijão, farinha, e você já tentou empurrar muitas coisas, e ao tentar colocar tudo que você queria dentro do saco, o fundo ele rasga e as coisas começam a sair pelo fundo, escorrer pelas beiradas? Alguém já fez isso? Ou seja, é realmente isso que está falando aqui nas Escrituras. Ou seja, olha só, a lei veio para que a ofensa abundasse, ou seja, era muito pecado. Só que Paulo também vai dizer: mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Ou seja, onde abundou o pecado, irmãos, superabundou a graça de Deus. Ou seja, era tanto pecado, ao ponto de escorrer pelas beiradas. E só que Paulo vai dizer: aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Ou seja, a graça de Deus foi além da abundância do pecado. Amém? Ou seja, se você crê, irmão, ou seja, nós somos filhos de Deus, recebemos a vida do Senhor, mas você ainda que não crê, se você crê, você pode ser envolvido hoje pelo amor de Deus. Você pode ser envolvido pelo amor de Deus. Por quê? As Escrituras já estão dizendo, irmãos, que aonde o pecado derramou, de tanto pecar, a graça de Deus transbordou de amor e de perdão. Mas a graça de Deus, ela transbordou de amor e perdão para que venhamos a continuar pecando? Não. A graça de Deus superabundou para que a graça possa arrancá-lo, aquela pessoa, de lá. Não foi para continuar pecando. Ou seja, na mente de alguém ter um pensamento religioso, isso é absurdo. Mas eu quero te dizer que Paulo também foi alguém que foi alvo de críticas como essa. Ele vai dizer assim: ó, muitos difamam, dizendo que agora devemos pecar para que a graça de Deus possa abundar sobre o pecado. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ou seja, a graça de Deus superabundou, onde havia abundante pecado, para que aquele cidadão, nós, pudéssemos sair de lá. Foi isso que a gente ouviu. Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o seu maravilhoso reino de luz. Amém? Então Paulo, ele foi alvo também de crítica. As pessoas defamavam Paulo, dizendo: Paulo agora quer dizer, Paulo, que agora tem que pecar muito para que a graça de Deus possa abundar sobre o pecado? Que é isso que Paulo está afirmando, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Mas não é isso. Amém? Só que, para não ser injusto, a gente precisa entender, né?
o que é o ato do pecado? Ou seja, no momento em que eu cometo o ato do pecado, eu estou fazendo o que? Eu estou desobedecendo à lei. Sim ou não? Ou seja, agora eu quero que você possa meditar a respeito daquilo que eu acabei de afirmar. Vamos na lógica, irmão. Vamos na lógica. O que acontece quando alguém comete um crime? Alguém poderia dizer? Não é célula, mas você está livre hoje para... Alguém que comete um crime, ele tem que ser julgado e condenado pelo seu crime, sim ou não? E quando é muito crime? Nem se fala, né? Ou seja, onde uma pessoa comete um crime, o correto é ele ser julgado e ser condenado. Imagine onde aconteceu muito crime. Nem se fala, irmão. Ou seja, mas o amor de Deus, que não se entende com o entendimento humano, ele vai dizer assim, ó: onde abundou o pecado, superabundou o perdão. Ou seja, nós acabamos de afirmar na lógica, o que seria na lógica? Fulano cometeu crime, tem que ser julgado e ser condenado, na lógica. Só que o amor de Deus, ele vai além da lógica humana. Ou seja, aonde haveria punição, aonde haveria condenação, houve muito favor. Muito favor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém. Mas aí talvez nós podemos perguntar: irmão, mas não é justo. Onde fica a justiça nisso? A justiça de Deus nisso? Então hoje eu quero poder esclarecer mais aos irmãos, né, a respeito da justiça. Nós temos falado do amor, mas o que nós precisamos compreender é que o amor e a justiça de Deus, elas andam em harmonia. Mas eu quero que você possa meditar mais uma vez comigo. Ou seja, vamos lá. Pode alguém que matou e roubou simplesmente sair e dizer assim, ó: me desculpa, e ficar por isso mesmo? Sim ou não? Não. Mas aí eu pergunto algo: Deus ama essa pessoa? Sim ou não? Sim. Ele quer salvar essa pessoa? Nós estamos falando daquele que matou e daquele que roubou. Deus quer salvar, né? Mas aí vem: mas Deus tem que punir? Sim ou não? Essa pessoa pelo crime? Porque Ele é justo. E agora? O que fazer, irmãos? Ou seja, Deus, Ele se viu nessa mesma situação. Deus, Ele se viu nessa mesma situação. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, olha só, vamos entender a vontade de Deus. Olha, a palavra diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo. Amém? Amém, né? Inclusive o que matou e o que roubou. Eita, o amém agora foi seguro, né, irmão? Mas as escrituras também vai dizer, irmãos, que o salário, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. É o que está escrito lá em Romanos 6:23. Amém? Olha, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Mas as escrituras também vai dizer que o pagamento do pecado é a morte. Ou seja, aquele que pecou tem que morrer. Mas Deus, irmãos, Ele não quer mandar ninguém para o inferno. Como as escrituras vai dizer, Deus não criou o inferno para mandar o homem. Era para o diabo e seus demônios. Infelizmente o homem vai porque quer. Porque realmente escolheu negar ao Senhor. Mas essa não é a vontade de Deus. Amém? Ou seja, Deus, Ele não quer mandar o homem para o inferno. Mas Deus tem que fazer justiça. Amém? Deus tem que fazer justiça. E é aqui que entra o amor de Deus. Aqueles, irmãos, que vivem pelo sistema de barganha, né? O sistema de troca na religião, eles acham que por fazer algo, né, de bom, são merecedores do amor de Deus. Quando você vive na religião, pelo sistema de troca, se você fez o que é bom, você é merecedor do amor de Deus. Consciência de um religioso. Amém?
E é isso que acontece conosco, irmão. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, né, quando nós oramos, torna-se fácil saber que Deus nos ama. Sim ou não? Você se sente bem, né? Quando você lê a Bíblia e você ora. Nossa, realmente, Deus me ama. Agora o difícil, irmão, o difícil é você ter essa mesma convicção, essa mesma fé, quando você não faz isso. Ou seja, quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, é difícil você saber que Deus te ama. Não é? Você fica o tempo todo se cobrando, eu não li a Bíblia, eu não orei. Miserável homem que sou. Não é assim? Nós vivemos condenados o tempo todo. Dá um exemplo. Se eu tenho o hábito de ler a Bíblia a semana inteira, eu tenho o prazer de se sentar aqui na frente. Quando eu não leio, eu me sento lá atrás. Não estou lhe condenando não, viu, irmão? Irmão que está lá, sentado lá fora, não. Ou seja, né, eu tenho um hábito, eu leio a Bíblia, tenho o costume de ler a Bíblia, eu me sento na frente. Cheio de satisfação. Mas quando eu não leio, eu vou me esconder lá, abaixo a cabeça para o irmão não me ver. Ou seja, é difícil nós termos essa mesma convicção de que Deus nos ama quando nós não lemos e nós não oramos. Sabe? Não há nada, irmãos, que você possa fazer para que Deus possa te amar mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Como também não há nada que você deixe de fazer para que Deus te ame menos. Ou seja, Deus decidiu te amar incondicionalmente. Você sabe o que é incondicionalmente? Que Deus não coloca condição para te amar. Eu amo a minha esposa, mas o meu amor não é incondicional a ela, eu sou imperfeito. Eu amo ela, mas às vezes quando eu chego do trabalho e ela não tem feito algo que eu pedi ou que eu goste, aí eu já fico emburrado. Sou ser humano, sou falho, ou só sou eu aqui, irmão? Os irmãos vão me condenar aqui. Tire a primeira pedra, quem não tem pecado. Entendeu, irmãos? Ou seja, o nosso amor não é perfeito, mas o de Deus é. Ou seja, Deus não coloca condições para te amar. Ou seja, mesmo quando eu não leio, mesmo quando eu não oro, eu preciso ter a convicção de que assim mesmo Deus me ama, incondicionalmente. Aleluia, né? Agora o amém foi mais forte. Só que, irmãos, eu não estou falando isso para que você deixe de ler e orar, não. Eu oro para que o Senhor, por meio do seu Espírito, possa gerar em você, operar em você esse prazer em ler e orar. O que eu estou dizendo aqui é que, mesmo quando você não faz isso, você precisa ter essa consciência de que assim mesmo Deus te ama. Por quê? Porque se Ele provou o amor dele ao máximo, quando você era inimigo, quando você era merecedor da ira de Deus, a Escritura vai dizer que muito mais agora que você foi feito justo, muito mais agora que você foi inocentado. Amém? Aleluia, irmãos. E mesmo falando isso, irmão, eu também não estou dizendo que Deus não nos discipline. Ou seja, nós precisamos estarmos felizes por ter um pai que nos disciplina. Por quê? Porque mesmo na disciplina de Deus, Deus está mostrando a nós o seu amor. Porque a Escritura diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Ou seja, se nós somos disciplinados por Deus, que é nosso Pai, se nós somos disciplinados, nós devemos mais ainda ter convicção. Meu Deus, o Senhor me disciplinou, é porque Ele me ama. Porque a palavra de Deus está dizendo, Deus disciplina a quem Ele ama. Se você é disciplinado por Deus, sinta-se amado, porque Deus se importa com você. Amém? Não estou sendo aqui um coach, irmão, estou falando de uma realidade. Que à medida que nós, mais uma vez falando, à medida que nós compreendemos o amor de Deus, o resultado é contemplar a Ele de volta. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, outra coisa. Eu também preciso tirar da minha mente que Deus me disciplina, né? Mandando praga sobre a minha vida. Não é isso. Ou seja, Deus não disciplina os filhos lançando praga,
Sabe, Deus, Ele não nos disciplina, irmãos, mandando praga e nem se ira conosco. Não, mano. Quero te dizer aqui uma realidade. Por isso que eu estou dizendo, talvez para você seja chocante, absurdo. Por quê, irmãos? O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele está feliz com você. Por quê? Porque você foi colocado em Cristo. Ou seja, você foi incluído em Cristo. Ou seja, quando Deus olha para você, dá um exemplo, quando Deus está olhando para a Vitória, Ele não vê a Vitória, Ele vê Jesus na vida dela. E outra coisa, você também está em paz com Deus. Por quê? Porque Romanos vai dizer, Paulo vai dizer, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, à medida que você creu naquilo que Cristo fez, você foi feito justo por meio da fé. Amém? Você foi feito justo por meio da fé. Ou seja, se você foi, Paulo está dizendo, se você foi justificado pela fé, você tem paz com Deus. Amém? Ou seja, eu preciso tirar isso da minha cabeça, de que Deus está irado comigo. Amém? Deus está em paz com você. Então, se eu tenho essa consciência de que Deus está em paz comigo, irmão, eu tenho o prazer de poder me adentrar à presença de Deus. Sabe, de me apropriar de Deus, de entrar no santo lugar. Por quê? Porque eu sei, eu tenho a convicção de que Deus não está irado comigo, que não está bravo comigo e que eu posso me adentrar a Ele. Por socorro, provisão, por ajuda, amém? Por crescimento espiritual, e aí vai, irmão. Mas talvez você possa dizer, irmão, mas isso é loucura. E eu concordo com você, é mesmo, irmão, é loucura mesmo. Mas é isso que é a graça de Deus, é loucura mesmo. Ou seja, o que é a graça de Deus? É Deus dando tudo para quem não merece nada. A única coisa que nós merecíamos, irmãos, e eu digo isso para você com toda convicção, a única coisa que nós merecíamos era a ira de Deus e a condenação. Nós éramos merecedores disso. Mas Deus usa de misericórdia para conosco. Ou seja, em vez de Ele dar aquilo que nós merecemos, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Amém? Esse é o amor de Deus. E aí você pode dizer, irmão, você está dizendo isso, né? Talvez você está aí sentado, diz assim, irmão, mas você está dizendo isso porque você não sabe o que foi que eu fiz. E eu concordo com você, irmão, eu não sei realmente o que você fez, mas eu sei o que Cristo fez por você. Foi o que Cristo fez? Cristo, Ele morreu pelo seu pecado, ou seja, Cristo, Ele morreu pelos seus pecados, para que toda dívida de pecado fosse cancelado na sua vida. Cancelado na sua vida. E Deus disse mais. Atento a isso, irmão. Deus disse mais. Ele diz assim, para com as suas iniquidades, ou melhor, para que a gente possa entender melhor, para com seus atos de injustiça, eu uso de misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não dar aquilo que eu mereço. Ou seja, para o meu ato de injustiça, Deus usa de misericórdia. E Ele diz mais, para com os seus pecados, não me lembro. Não me lembro dos seus pecados. Por que Deus não se lembra dos seus pecados, irmão? Não se lembra dos nossos pecados? É porque era tanto pecado que Deus não deu conta de anotar, para depois, encher o caderno lá. Ou seja, encher tanto ali a memória do computador. Aí diz assim, não, peraí, para mim não ter problema com o meu notebook, eu vou esquecer os pecados. Não foi isso. Deus não decidiu simplesmente esquecer o seu pecado. Não foi, mano. É porque foi pago. Ou seja, Deus não se lembra mais do seu pecado porque foi pago. Ou seja, todos os seus pecados, passado, presente e futuro, todos os seus pecados foram cancelados. Você sabe o que é isso? Irmão, se nós conhecemos o dom de Deus, nós conhecemos o dom de Deus, quando nós ouvíssemos isso, ou nós falássemos isso, era motivo de nós pegarmos as cadeiras e jogarmos de tanta alegria. Amém?
Mas não façam isso, a gente precisa para os próximos cultos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Mas eu falei tudo isso e não sei se você percebeu, ainda não respondi sua pergunta. Na verdade a pergunta que eu fiz, né? Como se fosse sendo sua. Eu não respondi, né? Onde fica a justiça de Deus? Ou seja, o que matou e o que roubou, ele não pode ficar impune. Deus tem que julgar. O pecador tem que morrer. Amém? O pecador tem que morrer. E para explicar isso, irmãos, para explicar isso aos irmãos, eu quero usar aqui de um exemplo. Uma história verídica, né? Eu vou finalizar aqui a nossa ministração com essa história que é verídica. Essa história ela aconteceu em um dos estados dos Estados Unidos. Ou seja, lá a lei de cada estado é diferente um do outro. Diferente aqui no Brasil, né? Tudo é o mesmo. Mas em um desse estado havia a pena de morte. Havia a pena de morte. E nesse mesmo estado, irmãos, havia um juiz correto. Um juiz que era correto na sua função, naquilo que ele exercia, no seu cargo de juiz. Isso é verídico. E esse juiz, ele tinha um único filho. Ele tinha um único filho, esse juiz. E aos 15 anos, esse rapaz, ou esse pré-adolescente, ele se rebelou contra o seu pai. E ele decidiu fugir de casa. E durante 15 anos, o pai, esse juiz, procurou pelo seu filho, seu único filho. Esse juiz procurou por ele durante 15 anos e não encontrou. Durante 15 anos não havia encontrado. Ou seja, para ele, o filho dele tinha morrido. 15 anos se passaram e ele não tinha encontrado o seu filho. E ele achou que o filho dele tinha morrido. Então, um certo dia, esse juiz ele tinha que julgar uma causa. Conta assim, mas tô aqui enrolando, mas é porque é forte, irmãos. Esse juiz ele tinha que julgar uma causa. E havia uma situação de assalto que envolveu uma morte. E aí esse juiz ele tinha que julgar essa causa. O juiz está lá esperando julgar a causa. E quando olha só, essa pessoa foi pego em flagrante. Havia testemunho para testemunhar contra ele e a condenação dele era certa. Esse juiz, a polícia leva esse rapaz para ser julgado. E quando o juiz ele se depara com aquele cidadão, ele percebe que aquele homem no qual assaltou e matou alguém era o seu filho. Só que ele era um juiz correto. Ele era alguém que obedecia às leis. E por uma ação correta, ele tinha que julgar aquele homem. Ele tinha que julgar e tinha que condenar aquele homem. Era o seu único filho, o filho no qual ele amava e procurava por 15 anos. E o que acontece, irmãos? O juiz, ele ouve as testemunhas, tudo que cada um disseram. E no final do julgamento, o juiz, ele bate o martelo. O juiz bate o martelo e diz: réu, culpado. Ou seja, a condenação para aquele rapaz era a pena de morte. Como um bom juiz, ele bateu o martelo e diz: réu de morte, pode levar. Só que quando a polícia ia levando, os policiais iam levando aquele rapaz, aquele juiz, ele pede um momento, Ele desce, ele se levanta da sua cadeira, ele tira a toga de juiz, ele desce e vai até aquele rapaz. Ninguém sabia que era filho dele. E ele diz: olha, esse rapaz aqui, no qual eu julguei a sua causa,
E como um justo juiz, um juiz correto, segundo as leis, eu condenei ele à morte. Mas eu quero dizer algo para você. Esse rapaz aqui no qual eu julguei e o condenei é o meu filho, que eu procurava há 15 anos. Eu procurava ele há 15 anos. E o meu único filho. E eu quero dizer para você, eu o condenei, mas eu quero dizer para você que eu vou morrer no lugar dele. Porque é o meu filho e eu o amo tanto. O pai condenou, mas amava tanto o seu filho que, como um juiz, ele disse, não, eu vou morrer no lugar dele. Ou seja, irmão, foi isso que Cristo fez por nós. Tinha que nos condenar. Ele tinha que nos matar. Ele tinha que nos mandar para o inferno, porque nós éramos merecedores da ira e da condenação. Mas te amou de tal maneira que ele disse, eu amo, merece a morte, pois eu vou morrer no lugar dele. Ou seja, em vez dele ter te matado, irmão, ele morreu no teu lugar. Ou seja, ele desceu do seu trono de glória, desceu, se fez homem e morreu no seu lugar. Salmos 85 vai dizer o seguinte, no verso 10. O amor e a fidelidade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Ou seja, irmão, o amor que o Senhor expressa e que derramou sobre a sua vida é um amor justo. É um amor justo, porque o amor e a justiça de Deus estão em harmonia. Você foi inocentado, não foi porque você cumpriu algo, porque você era cumpridor da lei, não, você era transgressor, você era desobediente à lei, nós éramos desobedientes à lei. Mas Deus nos justificou, nos inocentou, porque Cristo disse, eu amo os meus filhos, e eu não quero matá-los, então eu vou morrer no lugar deles. Amém? Ou seja, irmãos, o amor de Deus foi mostrado, provado por nós, foi provado para nós na cruz, e a justiça de Deus também foi feita na cruz. Amém? Ou seja, que hoje nós possamos estarmos de pé, possamos orar, irmãos, com essa convicção de que o amor de Deus que é derramado sobre as nossas vidas é um amor justo, irmãos, não é um amor injusto. Ele ama você porque você foi inocentado. Não há mais lembrança, não há mais dívida de culpa, porque todos os nossos pecados foram perdoados, cravados na cruz. E hoje nós podemos vivermos a realidade de Deus nessa terra com a convicção de que nós somos filhos amados de Deus. Que nós somos filhos que Deus tanto nos amou, que em vez de nos condenar, Ele decidiu nos perdoar. Quando ainda nós éramos inimigos, quando nós nem pensávamos nele. Amém? Então hoje você foi envolvido, irmãos, por esse amor. Que durante toda a semana e toda a nossa vida, irmão, nós possamos meditar nesse amor. Porque na medida que nós falamos sobre esse amor, irmão, nós estamos falando do propósito eterno de Deus. Eu não quero desprezar o evangelismo, eu não quero desprezar teologias, eu não quero nem também desprezar o reino de Deus, irmãos. É importante, nós iremos sim ministrar, tirarmos um momento para nós ministrarmos sobre a visão dos vencedores, falarmos sobre o reino, sobre o ano milenar, o reino milenar. Mas, irmãos, tanto o evangelismo, tanto o estudo da Bíblia, tanto o reino, que são importantíssimos, eu quero te dizer que não é eterno. Tem um período de se encerrar, irmãos. Mas aquilo que nós pregamos, nós estamos falando do propósito eterno de Deus. Nós estamos falando do desejo do coração do nosso Pai, que nos predestinou nele, para que nós viéssemos a sermos adotados como filhos. E nós iremos vivermos, experimentarmos desse amor por toda a eternidade. Amém?